A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui com vocês para trazer uma reflexão a respeito da palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu quero lhe falar a respeito de alguns medos e algumas crises que vivemos que fazem-nos nos afastar, nos esconder, muitas das vezes por causa daquilo que nos cerca, seja a violência, seja os ataques pessoais, enfim. Primeiro eu quero que você abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5, a partir do versículo de número 25. Diz assim a palavra de Deus: certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha. Nada lhe foi aproveitado. E isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isto fizera. Então a mulher que sabia que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O texto que acabamos de ler conta a história de uma mulher que por muito tempo padecia com uma doença, a qual ela não conseguia controlar o fluxo de sangue que saía do seu corpo. Esta mulher gastou tudo o que tinha, como o texto estava falando, com médicos, com especialistas, mas nada vinha para solucionar o seu problema. A gente tem algumas perguntas a respeito desse texto. Para quem foi escrito este livro? Todos nós sabemos que o livro de Marcos, ele é escrito para os judeus que estão em Roma. Em qual momento foi escrito este livro? Os estudiosos dizem por volta de 60 depois de Cristo. Já quando o cristianismo, este movimento chega em Roma, a capital do império. Por que este livro foi escrito? Porque os cristãos romanos precisavam saber do interesse de Jesus para com os gentios. Para que este livro foi escrito? Para apresentar por escrito aos gentios o testemunho dos apóstolos a respeito de toda a vida e obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E algumas coisas a gente aprende nesse texto. Esta mulher, que sofria dessa hemorragia, ela quebrou alguns paradigmas daquela época. Primeiro, o preconceito a respeito da doença daquela mulher. Pela lei, aquela mulher não poderia estar na rua ou se aproximar de outras pessoas. Ela poderia sofrer até mesmo apedrejamento.
Mas aquela mulher, ela saiu com convicção, por estar no seu coração uma fé que estava além de todos aqueles que estavam do lado de Jesus. Muitos estavam apertando Jesus, a multidão era grande. Mas a fé daquela mulher era de uma forma tão espetacular que sobressaiu sobre toda aquela multidão. Ao ponto de Jesus parar e perguntar: quem foi que me tocou? As pessoas que estavam ali não entenderam, seus discípulos ficaram atônitos. Ora, há muitas pessoas aqui, mestre. Como tu perguntas quem te tocou? Essa é a diferença, porque o toque daquela mulher foi diferente. Jesus sentiu virtude sair dele, porque o toque daquela mulher era um toque de fé. Aquela mulher não viu, não se atentou às consequências que ela poderia sofrer. Ela simplesmente confiou que ao tocar nas vestes de Jesus, ela seria sarada da sua enfermidade. Aquela igreja, aqueles judeus romanos, precisavam entender que Jesus é o Senhor de todos. Talvez você esteja pensando que o seu milagre, aquilo que você tem pedido, orado ao Senhor Jesus, e não tem chegado há muito tempo. Quanto tempo você tem esperado na presença de Deus? Eu comecei a entender que o tempo de Deus é o tempo de Deus, não é o meu. E os medos que nós temos, as aflições, as crises que passamos, precisamos fazer como esta mulher que sofria desta enfermidade. Ela não mediu as consequências, ela simplesmente se jogou aos pés do Senhor Jesus. E com um toque nas vestes dele, ela recebeu a sua vitória. Talvez você esteja passando por isso. Talvez você há muito tempo tenha esperado. Mas eu quero desafiar você, minha querida e meu querido irmão, a se lançar aos pés de Jesus e tocar nas suas vestes, para que dele venha sair a virtude, para que dele venha sair a sua vitória, a sua bênção, e que o Senhor Jesus possa te abençoar neste dia, e te abençoar no decorrer desta semana, e para que o Senhor Jesus venha sobre ti, sobre a tua família, para que ele venha cumprir na sua vida todas as promessas. Deus abençoe a sua vida e que você tenha um ótimo dia em nome de Jesus.